Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 5 a 10. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas. Era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar, e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Que lindo, Padre Toninho, essa experiência com o ressuscitado através de Pedro, não é? Pedro foi um instrumento, porque às vezes nós pensamos que a pessoa é que cura, não é? Exato. Mas não. É o próprio Deus. Os apóstolos apenas foram instrumentos para que a força do ressuscitado chegasse até aqueles que estavam necessitados. E aqui temos o exemplo. Levanta-te, põe-te de pé. O homem deu um salto e começou a caminhar. Então essa é a realidade que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Pôr-nos de pé, meu irmão, minha irmã. Diante de tantas situações as pessoas ficam prostradas, não é, Salete? É verdade, desanimadas. Desanimadas, tristes. Angustiadas. E é preciso deixar que a fé do ressuscitado, ela nos mova. Hoje eu dizia, na missa que eu celebrei de manhã, que Deus nos dá uma graça, Ele dá duas graças para nós. Uma que é permanente, que recebemos no dia do nosso batismo, que é a graça santificante. Mas Ele dá uma graça para o dia de hoje, Salete, que se chama graça atual. É para o dia de hoje, é para a situação na qual eu vivo. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar nesta força, desta graça atual para agora. Para que essa graça santificante que eu recebi no dia do meu batismo, ela vai sendo alimentada com essas graças que Deus me dá a cada dia. Para que eu possa me manter firme, para que eu não fique prostrado, triste, angustiado, rancoroso, depressivo. A graça atual, ela faz diferença para o dia de hoje. Então vamos pedir isso. Se você hoje está como este homem, vamos nos levantar. Vamos nos pôr de pé. Diz aqui, o homem deu um salto e começou a caminhar. Quantas vezes nós precisamos dar este salto na fé para podermos caminhar? Exatamente. Ele se sentia incapaz de andar, paralisado por aquela enfermidade. E a força do ressuscitado, a força do Espírito Santo, através da oração dos apóstolos, ele se colocou de pé. Então, é possível que você se coloque de pé na situação que você está. Se você estiver prostrado, é possível se levantar dessa situação. Se você está desanimado, é super possível levantar com a graça e a força do Espírito Santo, não é, Padre? Exato, porque aqui ele dizia, aquele homem que era coxo de nascença, paralisado, ele escutava. Olha só, a fé vem pelo ouvido. Sim. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz. Olha aí, minha gente. Deus vê como é que está o grau da nossa fé, da nossa confiança. Por isso, fé é confiar. E
E quanto mais uma alma confiar, mais graça ela vai receber. E aquele homem recebeu a graça. Paulo disse, levanta-te, põe-te de pé. E o homem deu esse salto e começou a caminhar. E é isso que o Senhor quer fazer hoje na nossa vida. Eu estava imaginando o tamanho da fé daquele homem, não é? E da ousadia de Pedro, não é? Dos apóstolos em ordenar, em nome de Jesus, que ele se levantasse. Porque não era em nome de Pedro, dos apóstolos, era em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, você pode se levantar desta situação. Em nome de Jesus, você pode se levantar das situações onde você se sente incapaz de resolver. Você pode se levantar. Você pode se levantar dessa falência, dessa dificuldade financeira. Você pode se levantar desta paralisia temporária que você se encontra. Muitas pessoas que estão na cama por acidentes, por doenças, que estão na cadeira de roda, mas que com a fisioterapia e o tempo já foi prometido para você que você vai se levantar. Você precisa crer nisso e fazer a sua parte, não é? Porque Deus pode tudo, no físico e no espiritual. Exatamente. E às vezes a gente fica crendo mais ou menos que Ele pode fazer no físico, não sei se vai fazer, não é? Padre Jonas dizia isso, que a incredulidade anula toda a possibilidade do milagre. Toda a possibilidade do milagre é anulada com a dúvida, com a incerteza, com não sei, eu estou pedindo, mas... Vou pedir para alguém que tem mais fé, né? A gente sempre terceiriza as nossas orações. Mas tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo é possível ao que crê. E é claro, isso não fica restrito às coisas físicas, às doenças físicas. Não, vai muito além disso. São relacionamentos que podem ser transformados pelo poder da oração. São matrimônios que podem ser renovados pelo poder de Deus, pela força de Deus e só pela força de Deus, porque já se fez de tudo, né? Humanamente. Você que já fez de tudo humanamente para salvar o seu matrimônio, agora é com Deus. Agora é entregar para Deus. O que Ele quiser, eu quero. É essa a nossa oração. O que o Senhor quiser, eu quero. Amém. E eu confirmo isso que você disse, Salete. Eu trabalho aqui no instituto nosso, né, da Canção Nova, no nosso polo educacional. E a gente atende os nossos alunos, professores, pais. E uma jovem me procurou agora, antes de eu vir para cá, para o Amor Vencerá, com um problema enorme. E aqui diz que aquele homem escutava o discurso de Paulo. E eu comecei a exortar aquela pessoa, e ela escutava. Eu já fui percebendo a transformação, que ela precisava escutar alguém com autoridade e ajudá-la. Eu, Padre Tonino, sou melhor que ninguém, mas eu tenho o estado de graça de ser sacerdote. Exatamente. Mas eu também preciso estar na graça de Deus para poder ajudar as pessoas. Eu falo muito isso. Não basta ter o estado de graça, mas eu também preciso estar em estado de graça. E eu fui rezando, eu fui escutando e fui pedindo ao Espírito Santo de Deus, Ele que nos ajuda neste momento, a sabedoria, o discernimento. E eu fui falando, fui exortando. Passado 10 minutos, a pessoa saiu e só disse: Padre, posso te dar um abraço? Eu dei um abraço de padre, de pai. Padre quer dizer pai, porque ela tinha uma carência por falta de relacionamento de pai, de paterno. E eu disse: filha, quando você precisar, o padre está aqui para te dar um abraço e te dar a bênção de pai. E ela saiu com um sorriso e transformada. É isso. É isso. Ela chegou prostrada. A nossa educadora levou: padre, você pode atender essa menina? E eu atendi. E depois ela saiu, está aqui. Ficou de pé
deu um salto e começou a caminhar. Amém. Então é a graça atual que eu acabei de dizer para você, meu irmão, minha irmã. Deus faz, basta a gente se abrir e saber escutar com o coração. E é isso que o Senhor quer fazer em nós hoje. Então vamos pedir o Espírito Santo. Fique de pé, você que está aqui, e vamos clamar esse Espírito Santo que levantou aquele homem que era coxo, não conseguia andar, que endireitou o caminhar daquele homem. Talvez existem áreas na sua vida que precisam ser restauradas. Então vamos pedir, vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Que desce como um fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como um fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça mais uma vez, Espírito, 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 que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, Pentecoste. e enche-me de novo. Mais uma vez, cante, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante, Espírito, 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 que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, Pentecoste. e enche-me de novo. Cante, peça, Espírito, 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 que desce como fogo, como fogo, vem como em Pentecoste, Pentecoste. e enche-me de novo. Solta sua voz agora, orando no Espírito. Enche-nos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos erguer a nossa cabeça, os nossos olhos para as coisas do alto. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nos mergulhar na Tua presença. Vem, Espírito Santo, quebrando os grilhões, as correntes. Vem, Espírito Santo, retirando das prisões espirituais, derramando, Espírito Santo, a sua graça da libertação. Sim, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta hora, levantando muitas pessoas, porque essa imagem que Deus me dá de muitas pessoas prostradas devido a sofrimento, a doença, situação financeira. Receba, meu irmão, a força do alto nesta hora. Receba nesta hora o batismo no Espírito Santo de Deus. Receba a força necessária que você tanto precisa para passar por essa dificuldade.
para passar por essa tribulação. Você só passará e vencerá pela força do Espírito Santo de Deus. Você já tentou com suas forças e você viu que não deu certo. É pela graça de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Receba nesta hora toda a força, toda a sabedoria, toda a unção necessária para você enfrentar aquilo que você está vivendo. Receba nesta hora todos os dons do Espírito Santo de Deus, porque nós pedimos, Senhor, derramai sobre nós os dons do Teu Espírito, para que não hajamos, Senhor, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, nos reanima nesta manhã, refaz as nossas forças, devolve ao nosso físico todo o vigor que nós precisamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, libertar-nos de toda incredulidade, as causas dessa incredulidade. Muitas vezes ficamos incrédulos e por isso desanimados. Não confiamos e por isso ficamos com medo. Vai nesse momento pedindo ao Espírito Santo que liberte de tudo aquilo que tem causado incredulidade em sua vida. Palavras que entraram pelos seus ouvidos, entraram na sua alma, palavras de incredulidade, palavras de desconfiança de Deus. Leituras de falsas doutrinas geram incredulidade, frieza espiritual. Vai pedindo agora libertação ao Espírito Santo. Diga: liberta-me, Espírito Santo, de tudo aquilo que tem causado incredulidade em minha vida, que tem minado a minha fé. Vem, Espírito Santo, libertar a minha mente de maus pensamentos, pensamentos que me desviam da fé, pensamentos que me desviam das promessas de Deus, pensamentos que fazem com que eu caia na descrença do poder de Deus. Vem, Espírito Santo, nos libertar nesse momento de todo espírito de incredulidade, até mesmo pensamentos que não são de Deus, que são sugeridos pelo mal, pensamentos de incredulidade e dúvida de fé. Vem nesse momento, Espírito Santo, libertar as nossas mentes. Reaviva, Espírito Santo, a nossa fé. Muitas pessoas que estão oprimidas, coloque a mão sobre a sua cabeça. Os pensamentos derrotistas, pensamentos de tirar a própria vida. Senhor, liberta toda a mente que está oprimida, que foi contaminada por falsas doutrinas, pelas seitas. Livra-nos, Senhor, desta opressão que recai sobre a nossa cabeça. Pensamentos impuros, pensamentos suicidas, pensamentos de incredulidade. Tira-nos, Senhor, liberta a nossa mente com a força do Teu Espírito, Senhor. Peça o batismo do Espírito Santo sobre a tua mente, meu irmão, minha irmã. Batiza-nos, Senhor, com a força do Teu Espírito, para que a minha mente seja liberta, Senhor. Os meus pensamentos sejam libertos. Que esta opressão que eu sinto, seja no meu pensamento, seja no meu coração, seja na minha vida, caia por terra. Caia por terra, Senhor. Que a força do Teu Espírito nos revigore. Reavivar o dom de Deus que está em nós. Reaviva, Senhor. Reaviva, Senhor, com a força do Teu Espírito, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Que caia por terra, Senhor, todos os grilhões, a escravidão que muitas vezes muitos se encontram. Que o Senhor nos liberte e nos dê a força para que sejamos libertos no amor e na misericórdia do Senhor. Sim, Senhor, toda a incredulidade que foi entrando pelo intelecto,
por leituras que você fez contrárias à fé cristã, à fé católica. E você foi ficando endurecido no intelectualismo, no racionalismo frio. E tudo que se fala de fé você rejeita. Mas o Senhor espera por você. O Senhor espera pela tua conversão. Ele tem paciência, porque para tudo há um tempo debaixo do céu. Hoje Ele está te chamando, mas a resposta é sua. O sim ou o não é seu. Mas saiba que Jesus está hoje tocando no intelecto, na intelectualidade de muitas pessoas. De maneira especial, uma pessoa que agora se sentiu tocada por esta palavra. É você. E o Senhor tem planos para você. Se entregue agora. Se entregue ao Espírito Santo. E nós pedimos uma porção redobrada desse Espírito Santo para você que teve o seu intelecto atingido, sua intelectualidade atingida por falsas doutrinas, por leituras heréticas, por leituras que contêm heresias contra a igreja, contra a fé. E o Senhor agora está libertando desse espírito de incredulidade. Você que foi muitas vezes decepcionado nas suas expectativas de Deus. Você rezou, e aquela situação não se resolveu, não foi como você queria. O que você pediu não aconteceu, mas isso não quer dizer que Deus não estava te ouvindo. Não quer dizer que Deus não te ouve. Deus dá aquilo que é útil para a sua salvação. Se aquilo que você pediu vai tirar você do caminho, mesmo que seja uma coisa boa, se aquilo que você pediu não for útil para a sua santificação, Deus não dará. Pelo seu bem, não para o seu mal. E o demônio tem colocado isso em sua mente. Deus não me ouve. Deus não tem tempo para mim. Deus não escuta minhas orações. Tudo isso o maligno tem colocado com muita força no seu coração. Mas o Espírito Santo agora te liberta. O Espírito Santo agora te cura. Vai abrindo o coração e soltando a sua voz e tomando posse desta graça que o Senhor está derramando sobre você. Senhor, uma pessoa que você está rezando conosco, pedindo mesmo a Deus para que Ele iluminasse a sua vida, para você ver aquilo que tem minado a sua fé. E o Senhor está trazendo à sua mente o seu círculo de amizades. O Senhor traz à sua mente nitidamente as pessoas que têm minado a sua fé, porque têm te levado a lugares que não são de Deus. E você até tem se questionado, mas são meus amigos, eles me amam, eu os amo também. Meu irmão, amor de verdade leva para Deus e não para a perdição. O amor de verdade leva para Deus e não para a perdição. Peça graça ao Senhor de você fazer esta cisão, apartar-se. Porque com o mal a gente não brinca, a gente corta, a gente se aparta. Peça força, peça graça, peça sabedoria do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida a partir de hoje. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
Peça com fé. Espírito, Espírito, que desce